Bem, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Nelson Coelho, sou cantor e compositor. Estou levando a mensagem de Deus aqui também com esses pequenos resumidos mensagem, né? Falando sobre os personagens da Bíblia. Vamos conhecer o personagem de hoje, que é Daniel, né? O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo do número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei. Só até aí. Olha que coisa maravilhosa. Daniel era um homem cativo, ou seja, Daniel ele é de Jerusalém e foi cativo, foi retirado de Jerusalém e levado para a Babilônia, para o Império Babilônico, né? Sob um reinado lá. E nesse reinado babilônico, lá existiam iguarias que o rei dava, né? Adorava os deuses dele lá. Mas Daniel tinha um Deus no seu coração, mesmo longe mesmo longe de Jerusalém, mas ele se via a Deus, entendeu? É como fosse um crente evangélico hoje, que ele fosse de uma igreja e ele não tivesse na sua igreja, estivesse bem longe, né? Mas ele sabe o Deus que tem, então ele sabe que Deus está vendo ele, o que ele está fazendo. Então é mais ou menos o que Daniel, dando um exemplo aqui bem rápido, é o que Daniel fazia. Ele sabia que estava longe de Jerusalém, mas ele continua adorando a Deus. E ele colocou no seu coração não contaminar, ou seja, tudo que o rei oferecia, que vinha de sacrifício para os deuses, né? Oferecia as frutas, carne, muitas coisas oferecia para carne, essas coisas ofereciam muitas coisas para os deuses dele lá. Ele resolveu não se contaminar. E junto com Daniel veio Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele e mais três jovens, eles chegaram para o pessoal e disse: olha, eu não quero comer essas coisas não. Posso comer outras coisas? Aí ele foi comer frutas. Aí comeu outras frutas, outros legumes. E continuou aprendendo as coisas lá, porque eles foram chamados para servir ao rei, né? Para ser copeiro do rei, servir ao rei. Então, a história de Daniel, vamos resumir a história de Daniel. Depois eu vou falar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, né, um homem íntegro, né, um homem que orava 3 vezes ao dia ao Senhor, ao Deus de Israel, e ele começou a se destacar, né, no reinado. Colocaram Daniel numa posição boa, né. Daniel tinha interpretação de sonho, interpretou o sonho do rei, e o rei começou a ganhar a confiança do rei. O rei colocou ele numa posição boa, não é? E as pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel e chegaram para o rei e disse: rei, começaram a bajular o rei e dizer que o rei deveria fazer um decreto para somente a ele adorar, ao rei, né, da Babilônia. Então ele assinou o decreto, pegou o seu anel, né? Pegou o anel do rei, tudo que o anel do rei, carimbou lá o documento e fez o documento que todo mundo por 3 dias só poderia adorar ao rei e mais ninguém. E se fosse pego adorando a outros deuses, o alto Deus, seria lançado na cova dos leões, né, para a morte. Então Daniel escutou isso, mas não temeu, continuou adorando a Deus. Mas os invejosos seguiram Daniel, viram Daniel orando ao seu Deus, né? Ele tinha uma janela. A Bíblia diz que ele na casa dele tinha uma janela, e do lado onde ficava Jerusalém ele se virava e orava, se ajoelhava e orava para Deus, né? E ele foi pego. Então Daniel era muito amigo do rei, mas o rei não poderia salvar o Daniel, porque o que o rei decreta tem que ser decretado, não pode voltar atrás, né? Então Daniel foi jogado lá na cova dos leões, mas Daniel foi protegido por Deus, mandou um anjo lá na cova dos leões e não deixou os leões tocar em Daniel. E no outro dia o rei, todo preocupado, não consegue dormir, perturbado com isso, chega e dá um grito: Daniel, estás vivo? Teu Deus te salvou. E Daniel deu um grito, disse que Deus tinha salvado, vivo o rei. E ele foi tirado de lá. E quem ficou no lugar de Daniel na cova do leão foi aquelas pessoas que fizeram o rei fazer aquele decreto. Então essa é a história de Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.